Quando nós vemos irmãos pregando a palavra de Deus, há muitas pessoas que contestam a pregação. Infelizmente, tem muitos irmãos que eles usam a palavra de Deus para ofender pessoas. A palavra de Deus, ela diz e nós devemos tê-la como conduta de fé. Tudo que ela diz é para aqueles que creem. Nós não devemos forçar aqueles que não creem a aceitar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é algo transformador. Precisamos compreender que se uma pessoa ela quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a palavra de Deus está aí para ela. Aquele que não quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a palavra de Deus não vai fazer na vida dela transformação, porque ela nega a palavra. A palavra, ela é simbolizada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus e eu peço que vocês meditem nesta palavra e nas coisas que estão acontecendo nos últimos tempos. Vamos à palavra de Deus. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu,
depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Como acabamos de ver em Romanos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 32, Paulo falando com os romanos e ele agradecendo a pregação que, pela fé, estavam pregando. Mas também vemos que Paulo, ele mostra que muitos estavam rejeitando a palavra de Deus. Veja,
Quando Paulo está falando, nota-se que aqueles que estavam ouvindo a pregação, eles teve contato com os acontecimentos e mesmo assim negaram a Deus, dando preferência para a criação e negando o Criador. E não está sendo diferente nos tempos atuais. A palavra está se cumprindo. E, infelizmente, muitos irmãos, eles querem forçar as pessoas a aceitarem a palavra de Deus. Não é para forçarmos ninguém a aceitar. A palavra de Deus, ela diz por si própria. Nós devemos pregar. Aquele que crer e aceitar fará parte daquilo que o Senhor promete. Mas muitos de nós estamos fazendo algo que não é aquilo que agrada ao Senhor. Ou seja, forçar pessoas a aceitarem a palavra. Se elas negam a palavra, elas estão negando o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo não vai fazer transformação em suas vidas quando eles não querem o aceitar. Mas aqueles que aceitarem a palavra de transformação, eles serão transformados e a partir de então eles começarão a entender esta palavra. Pela misericórdia, nós hoje temos este entendimento, mas muitos que ouvem a palavra de Deus não têm tal entendimento. E nós, por muitas as vezes, eu digo, até por ignorar isto nas pessoas, querem que elas aceitem a palavra de uma forma ou de outra. E nós não devemos agir assim. Devemos levar a palavra sim, mas aquele que ouvir e aceitar o Senhor Jesus, ele sim vai fazer a transformação. Para nós está de levar a mensagem de salvação. E o Senhor Jesus fará aquilo que é devido a ele e não a nós, que é a transformação. Eu espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.